Aqui está tudo ok. Tudo bem. Tá tudo ok aqui. Boa tarde para todos. Aqui é Paulo, certo? Sou aqui de Barbalha, moro aqui no Barro Branco. E vou fazer um vídeo aqui meditar um pouco aqui na palavra de Deus. O título desse vídeo é: Não jogue fora o propósito da graça de Deus, porque você não sobreviverá. Esse é o título, então vamos falar sobre o propósito da graça e o que é o propósito dessa graça, certo? Eu convido a você a inclinar a cabeça e fazermos uma oração. Poderoso Pai que está no céu, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela oportunidade de abrir tua palavra, Senhor. Que a mesma venha nos ensinar, venha nos instruir e venha, Senhor, nos guiar de acordo com tua santa e boa vontade. Teu Santo Espírito esteja nos ensinando e trabalhando também no coração das pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir esse vídeo. Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu já falei, o propósito melhor dizendo, o tema desse vídeo é: não jogue fora o propósito da graça, porque você não sobreviverá. Isso é uma grande verdade. E por quê? Eu convido a você aí a abrir a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, nós vamos manusear bastante a Bíblia aqui, certo? Para nós entendermos melhor esse assunto, o propósito da graça, certo? Propósito da graça. Romanos capítulo 5. Tá aqui, Romanos capítulo 5, viu? Vamos ler aqui. Romanos capítulo 5, o verso 1 fala assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outro verso aqui no capítulo 8 que está no mesmo sentido, mas ele é mais profundo um pouco também. Fala assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós lemos lá que falou: justificado. A palavra aqui nós acabamos de ler: justificado, pois mediante a fé. Nós somos justificados pelo quê? Mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós ter paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ser justificados pela fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, fala que o homem sem fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Tem uma coisa que desagrada a Deus, é uma pessoa sem fé. E a fé ela tem sido distorcido muito, de muitas maneiras. Porque fé e graça é algo que anda junto. Nós somos salvos pela graça. E aqui fala que nós somos justificados mediante a fé. Justificado significa salvo. Salvo por Cristo. Certo? Justificado significa receber a justiça de Cristo. Nós vamos trabalhar aqui nesse tema, trabalhar a justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? Que nós somos justificados pela justiça de Cristo mediante a fé. Justificado, pois mediante a fé,
a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar essa parte que fala sobre justiça. E fé, é importante nós também bater nessa tecla, que quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 3, está bem pertinho aqui de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, verso 31, fala assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, sem a lei não tem como você ser justificado. Se você não aceita a lei de Deus, é impossível você ser justificado. É impossível eu ser justificado. É impossível o plano da salvação de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, que no Senhor crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo para você entender. Nós vamos trabalhar bem a fundo o que significa justiça na visão de Deus, da palavra de Deus. Não da nossa visão, mas na visão da palavra de Deus. Eu vou ler de novo aqui, em Romanos 5, verso 1, que eu estou aqui bem pertinho. Ó. Justificado, pois, mediante a fé. Ponto. Na sua Bíblia também aqui está um ponto. Justificado mediante a fé. E a fé, ela não anula a lei. Por que ela não anula a lei? Porque a fé verdadeira, ela confirma a lei. Por quê? A lei, ela é um resultado da graça. Ele é um resultado da graça de Deus. E depois fala assim, ó, temos paz com Deus. Não tem como uma pessoa desobediente ter paz com Deus. A obediência, ela faz parte do pacote da salvação. A justificação, ela é um pacote inteiro. É importante nós entender isso. Fé com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero abrir a Bíblia aqui em falando sobre a lei, porque lei significa obra também. E nós somos salvos pelas obras? Não, de maneira nenhuma. Mas por que nós devemos guardar a lei? É uma pergunta que a Bíblia nos responde. E eu vou usar aqui uma parte bem assim, que as pessoas que não aceitam a lei de Deus usam muito essa parte aqui. Fica depois de Hebreus, que é o livro de Gálatas, antes de Hebreus, melhor dizendo, livro de Gálatas, capítulo 3, 2, Gálatas, capítulo 2, verso 16. Fala assim, muito bem. Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, fala: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei. Justificado por obra da lei. E eu falei que a justificação ela é um pacote inteiro. Por que o homem não é justificado por obra da lei? E sim mediante a fé. Viu aí? Nós não somos justificados pelas obras da lei. E sim mediante a fé. Mas nós lemos lá atrás que a fé ela não anula a lei. E Tiago vai mais fundo. Que a fé sem obra ela é o quê? Ela é morta. Ela não leva o crente a lugar nenhum. A fé ela tem que ser viva, ou seja, tem que ser uma fé na prática. E na prática aqui, quando fala que a fé não anula a lei, está falando nos mandamentos ou nos 10 mandamentos. Então fala aqui, eu vou ler de novo. Sabendo que, contudo, o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obra da lei. Por obra da lei, ninguém será justificado. Muitas pessoas se espelham em quem? Muitas pessoas se espelham nos judeus, nos fariseus,
Porque eles eram as pessoas, eles eram vamos dizer assim, a religião na época que exaltava muito a lei de Deus. Mas como era essa exaltação? Será que ele exaltava a lei de Deus ou exaltava a eles próprios? Quando você abre a Bíblia aqui em Romanos de novo, capítulo 9, o verso 30, fala assim, ó. Que diremos, pois, que os gentios que não buscaram a justificação, veja que em todas as leituras nossas a palavra justificação ela está no centro, que não buscaram a justificação e vieram alcançar, vou ler de novo. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, os gentios, que somos nós, vieram alcançá-la, todavia, a decorrer da fé. Então, os gentios, ele não alcança a justificação a não ser pela fé. E a fé, ela não anula a lei. E a lei é obra, e nós não somos salvos pela lei. Como entender isso? É que eu não posso guardar a lei para me salvar. Mas eu tenho que guardar a lei como um cristão. Eu sou cristão, se eu sou cristão, eu devo guardar a lei. Eu não devo guardar a lei para mim como fosse uma troca, como se fosse política. É nesse sentido que Paulo diz que nós não somos salvos por guardar a lei. Por exemplo, os anjos são obedientes ou são desobedientes? Não, é claro que são obedientes. Mas por que eles permanecem salvos? Porque eles são obedientes. Agora, eles são obedientes para se salvar? Não. Isso é um padrão da vida deles. É um padrão daqueles que vivem plenamente no reino de Deus. Obedece por amor. Jesus me falou em João 14, 15, 14, se me ama, guarda os meus mandamentos. Esse é o princípio. Por isso que Paulo fala que ninguém será salvo por obra da lei. Mas Paulo não está proibindo e nem autorizando ou dizendo que Deus agora anulou sua lei, não. Paulo está colocando a lei no lugar dela. E a justificação, nós somos justificados mediante a fé. E aqui continua, aqui falando agora os judeus, o verso 31, vai falar sobre os judeus. Romanos 9, verso 31. Fala, Israel que buscava a lei da justiça, ou seja, os gentios não buscavam a lei da justiça, mas eles aceitaram a justiça mediante a fé. Que mediante a fé eles tiveram um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os judeus, aqui em Romanos 9, 31, Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingi-la, essa lei. Eles buscavam a lei da justiça, mas não chegou a atingi-la. Por que ele não atingiu? Porque ele não alcançou a justificação pela fé. O verso 32 fala por quê. Romanos 9, 32 fala por quê. Porque não decorria da fé. Aqui está o segredo. Não decorria da fé. E sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra? Que foi a pedra de tropeço que eles tropeçaram. Para eles era uma pedra de tropeço. Era Cristo Jesus que eles não aceitaram como Salvador. Então eles não tiveram fé no autor da lei. E quando você não tem fé no autor da lei, você passa a fazer o quê? Confiar em si mesmo. Ou nas suas próprias tradição, como diz aqui em Marcos, São Marcos, certo? Vamos trabalhar ainda essa palavra justiça, que é o resultado da graça, certo? Marcos, eu quero que você abra aí, se puder, acompanhar Marcos capítulo 7, certo? Marcos capítulo 7, o verso... Marcos 7, deixa eu ver aqui, viu? 7, verso 7. Marcos 7, 7. Mas eu vou ler a partir do 6. Fala assim. Respondeu-lhe,
Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita. Jesus está falando aqui com quem? Com os judeus, com os líderes da igreja da época, com os povos de Israel da época. Chamou ele de hipócrita. Por quê? Isaías já tinha profetizado a respeito deles. E por que essa hipocrisia? Fala, como está escrito, este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7. Em vão me adora, ensinando doutrina que são preceito de homem. Ou seja, preceito de homem, tradições de homem. Veja o verso 8 de Marcos 7 e 8. Negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição dos homens. Qual é o problema? Ele negligenciava o mandamento de Deus e guardava a tradição dos homens. Eles colocavam a tradição lá acima da palavra de Deus. Inventaram tanta coisa para o sábado que se tornou um fardo. Hoje a maioria dos cristãos, para eles, né? Hoje a maioria dos cristãos rejeita o sábado porque vê o sábado à luz, à lente do que os fariseus e os judeus e a igreja da época ensinava. E quando olha para Cristo não entende realmente o que Cristo está entendendo. Está falando, melhor dizendo. Cristo nunca falou contra a lei. Cristo nunca falou contra o sábado. Mas Cristo falou contra a maneira errada deles guardar o sábado. Cristo nunca estabeleceu nenhuma lei, nem um sábado para proibir de você ajudar as pessoas. E sim de você censar as suas obras, ser dia trabalhará e fará toda sua obra, a minha obra, isso é trabalho servil. Mas o sétimo dia, o sábado, o Senhor teu Deus não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o estrangeiro da tua porta para dentro, porque em ser dia, aí está a coroa. Fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o propósito do sábado. Deus não proibiu aqui você de ajudar as pessoas. Pelo contrário. Deus colocou esse dia de 24 horas igual aos outros, mas um dia diferente, separado por Deus, santificado, que santo significa separado, para você ter tempo mais, tanto para ir para a igreja como para ajudar o próximo. Cristo curava nos sábados e os fariseus acusavam que ele estava trabalhando no sábado. E as pessoas olham para o sábado hoje na Bíblia, à luz não do sábado que Deus estabeleceu na criação, não à luz do sábado que Cristo guardou, como ele fala em Lucas 4,16, os discípulos também guardaram todos, Maria, mãe de Jesus. As pessoas não olham para o sábado e nem para a lei de Deus à luz da palavra de Deus e à luz do exemplo de Cristo, mas olha à luz da lente pecaminosa dos judeus e dos fariseus da época, e isso nós precisamos corrigir para nós não entender e rejeitar o resultado da graça, que é guardar a lei de Deus. Certo? O verso 9 de Marcos 7, verso 9, fala assim, ó. E disse-lhe, ainda jeitosamente rejeita o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. O verso 10 agora, de Marcos 7,10. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Ele está desobedecendo esse mandamento aí, e os outros mandamentos também. E honra teu pai e tua mãe faz parte dos 10 mandamentos. Onde o sábado faz parte do centro dos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento. Então não podemos anular. E muitos, por conta que não entendem bem o sábado, anulam a lei toda. Falar assim, que a lei não tem, do tempo do Velho Testamento, era de Moisés. Mas quando você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e você vai lá para Gênesis 2, ali onde Deus acaba de terminar a criação, o céu e a terra, como eu li agora em um mandamento. Deus estabelece o sábado ali, antes de existir pecado, nem Moisés existia, nem a nação judaica existia, nem os fariseus existiam, mas existia Adão e Eva representando eu e você. Então é muito importante nós entendermos
certo? E ele fala aqui que jeitosamente, né, eles rejeitam os mandamentos de Deus. O verso 13 de Marcos 7 fala assim, mais claramente, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e a fazei muitas coisas semelhantes a essa. Então, o que os fariseus faziam? Jesus guardava o sábado, os fariseus quebravam o sábado. Porque quando você vê uma pessoa, um irmão, alguma pessoa que é o seu próximo, seja ele qual for, com algum problema ou doente, seja dia de sábado, você não ajudar, você está quebrando o sábado. E é por isso que os fariseus estavam quebrando o sábado. Porque os fariseus não ajudavam o próximo no sábado. E Deus fez o sábado para você, vamos dizer assim, para você especialmente ajudar o seu próximo nesse dia. Eu posso ajudar no outro dia? Sim. Mas Deus é um Deus organizado. Deus separou um dia para ele. Por quê? Porque ele deixou ser dia para você trabalhar e cuidar da sua família, cuidar da nossa família. Isso é um Deus organizado. Se ele tivesse deixado lá só no sexto dia, aí o homem agora ia mudar tudo, porque o sétimo dia representa que Deus é o nosso Criador. Isso lembra que o nosso trabalho no ser dia, que a comida que entra na sua casa, que a chuva que Deus manda, que a terra onde você pisa, céu, terra e mar que ele criou pertence a Deus, e a cada círculo de 7 dias Deus está mostrando isso para mim, para você. Não é qualquer dia. É o dia que ele separou. Mas eu quero bater na tecla aqui mesmo de, como eu já falei, não podemos rejeitar o resultado da lei. Porque se nós rejeitar, não tem como nós permanecer com vida e com vida eterna, não tem como. Você pode viver até alguns dias rejeitando um aqui, mas um dia você perderá para sempre. Mas se você aceitar o resultado da lei, da graça de Deus, o resultado da graça de Deus, o melhor que tem, melhor dizendo, que a lei de Deus, sim, você vai entender o plano de Cristo na sua vida. Eu convido a você a abrir a Bíblia em Gênesis aqui, para nós trabalhar outro assunto aqui bem interessante, que é nossas obras é trapo de imundície. Tem a ver com justificação? Tem. Porque essas eram as obras dos judeus. Tradição é trapo de imundície. Se eu quero estabelecer minhas próprias tradições e quero alcançar o céu dessa forma, eu estou caindo. Aqui em Isaías 64, 6, eu não vou abrir. Se você quiser abrir, você abre e leia depois, mas eu estou só citando. Isaías 4, 6 fala que as nossas próprias obras, de querer ser salvo pelas nossas próprias obras, é trapo de imundície. E eu vou ler aqui Gênesis capítulo 1, primeiramente. Capítulo 1, verso 26, fala assim: também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Parei aqui. Ele continua o verso, mas eu quero extrair só essa palavra aqui. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Aqui o homem foi feito perfeito. Deus, quando criou o homem, deu ordem para o homem obedecer, o homem obedecia por amor. E foi isso que Cristo veio restaurar. O homem foi manchado o caráter do homem. E quando você vai aqui para a queda do homem, eu falei para você, se você estiver com a Bíblia aí, em Romanos 1, verso 26, no verso 2 fala sobre a guarda do sábado, antes da entrada do pecado. E no verso 3 fala sobre a queda do homem, onde o homem caiu. E eu quero ler aqui o verso 3, ou eu vou citar para você. Fala assim: a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: foi assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comer, nem tocarás, para que não morras. Então veio a serpente e disse: é certo que não morrereis?
Porque Deus sabe que no dia que dela comer, se vos abrirão os olhos e serão conhecedores do bem e do mal. Com esse discurso mentiroso da serpente, Eva caiu e fala que Eva, vendo aquela árvore que era boa para se comer, desejosa, boa para se comer, agradável aos olhos, desejosa, assim disse o mentiroso Satanás para dar entendimento. Fala que ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu esposo, e ele comeu também. E aí vem o resultado do pecado. Quando você vai aqui para o verso, eu estava só citando, eu vou ler aqui, o verso 7. Gênesis 3, verso 7 fala assim: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam-se que estava, um momento aqui. Gênesis capítulo 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nus, pelado. E coziram folha de figueira e fizeram cinta para si. Veja só. O homem, ele era vestido com a veste de luz, com a justiça de Jesus. Tanto o homem como a mulher. Falei, quando eles pecaram aqui, eles perceberam, olharam, perderam a glória de Deus e perceberam que estavam nus. Foi o que eles fizeram? Quiseram resolver o problema do pecado com suas próprias mãos. Do seu jeito. Isso é o que diz lá em Isaías 64, 6. Justiça própria, trapo de imundície. Não salva ninguém. Eles coziram ali folha de figueira, fizeram o veste para si, e logo aquilo estava seco, ele estava pelado de novo. Eu não vou citar o verso todo para você, mas eu vou para o verso crucial para nós entender e trabalhar o que significa justiça. Justificação, que é a base da graça. Para você entender o que significa justificação, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, só o verso 21, para você ler aí, para você ver a diferença da justiça de Deus, de Cristo, para a justiça do homem. Certo? E aqui em Gênesis 3, verso 21, fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão, sua mulher, e os vestiu-os. É interessante esse verso. Aqui está o plano da salvação. Se você quer entender sobre graça, se você quiser entender sobre lei, você tem que entender esse verso aqui. O homem se vestiu com suas próprias vestes, com suas próprias obra que é titulada por Isaías 64, verso 6, como trapo de imundície. Mas Cristo chega ali, na viração do dia, chama Adão e Eva, e lhe oferece ali veste de verdade, veste de pele de cordeiro. É importante lembrar que Deus, quando fez o homem, colocou no jardim do Éden, deu a ordem e falou dessa forma: de toda árvore do jardim comerei livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E um dia ele é composto de 24 horas. Ou seja, se Adão comesse por uma hora dessa, que é 4h39, antes do pôr do sol, Adão tinha que morrer, porque um dia é de um pôr do sol, o outro pôr do sol. Por que Adão não morreu nesse dia? Porque Adão viveu até, diz o registro, 930 anos. Por quê? Porque no dia que eles desobedeceram, Deus providenciou um cordeirinho que apontava para Cristo, que está registrado lá em João capítulo 1, verso 29, que diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi essa veste de cordeiro, o couro do cordeiro, aquele couro do cordeiro que Adão, ali nesse dia que ele pecou, Deus mandou ele matar aquele cordeirinho, e Adão com certeza ele relutou, porque nunca tinha matado. O homem não foi feito para matar animal, ninguém. A morte não pertence a Deus, a morte
Foi o diabo que levantou, não foi Deus. Porém, Deus tem autoridade sobre ela. E um dia não vai morrer ninguém, nem homem, nem animais, nem nada. Mas no plano da salvação, um cordeiro tinha que morrer porque esse cordeiro representava Cristo Jesus. E Deus falou assim: Adão, ou você mata ou você morre. Porque o salário do pecado, Romanos 6, 23, fala que é a morte. E Adão entendeu ali que deveria matar, e Adão matou. Matou, tirou o couro do animal e os vestiu. E aquela veste ali era símbolo positivo do antídoto do pecado, símbolo da justiça de Cristo. Cristo estava vestindo ali Adão e Eva com sua justiça. E essa justiça aqui, ela não é trapo de imundície. É nessa justiça aqui que nós temos que ter as boas obras, que entra Efésios 2, 28. É nessa justiça aqui que Cristo nos veste, que nós devemos entender aqui, Efésios. Nós devemos entender aqui Efésios 2, verso 8, fala assim, ó. Efésios 2, verso 8. Efésios 2, verso 8 e 9 e 10. Eu vou ler aqui. Fala assim, ó. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Entendendo que a fé não anula a lei, mas ela exalta a lei. Isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Verso 9. Não de obra. Essa obra aqui, ela está intitulada, lá na primeira vez que Adão pecou, ficou pelado, junto com sua esposa Eva, e eles fizeram veste de figueira com seus próprios méritos, que logo estava nu de novo. Ou seja, nós não somos salvos com essas obras, mas nós somos salvos pela justiça de Cristo. Com Romanos 3, 21, como nós lemos lá, Deus fez pele, veste de pele de cordeiro e os vestiu. Aí fala assim, pois somos feitura dele, criado em Cristo. Somos criados em Cristo. Adão foi criado em Cristo aonde? Quando ele se vestiu com suas próprias mãos, de folha de figueira, quando ele foi vestido da pele de cordeirinho. Claro, que criado em Cristo é quando foi vestido da pele de cordeirinho. Aí fala, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Agora aqui entra a lei. Entra a lei do 10 mandamentos. Entra a lei de ajudar o próximo. Entra a lei de respeitar pai e mãe. De não roubar, de não matar, de não adulterar. Que fala, em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andemos nela. Uma vida de salvo. Não tem como você andar na salvação, no plano que Deus colocou de salvação, desobedecendo a lei de Deus. Não tem como, meu irmão. Não tem como, minha irmã. Então, aqui está falando que nós fomos feitura de Cristo para boas obras. Aqui é uma conexão com... Eu voltei aqui de novo para Gênesis 3, verso 21. Vou ler de novo. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão, sua mulher. Para Adão e sua mulher, e os vestiu. Isso fala que Adão aceitou o plano da salvação. Por quê? Apocalipse 3, 20 fala, eis que estou à porta aí e bato. Deus só reveste uma pessoa com sua justiça se ele aceitar. E fala que Adão aqui, Deus fez pele para... fala assim, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem vestiu foi quem? Foi Deus, porque é Deus que veste. Se nós mesmos formos vestir, usar nossas próprias obras, nossos próprios méritos, nossos próprios meios, é chamado de trapo de imundície. Mas se eu realizo as boas obras, se eu ajudo o próximo, que Cristo veio para restaurar isso. Se eu ajudo o meu semelhante, não para querer trocar como político, mas para honra e glória de Deus. Então, dessa forma, nós fomos feitos, somos criados, fomos feitos feitura de Cristo, como diz lá em Efésios 2, verso 8, 9 e 10.
Então, vou trabalhar mais um pouco. Justiça. Ponha na mente essa palavra. Justiça, não nossa. Mas Adão foi vestido aqui com a pele de cordeiro. Isso significa justificação. Aqui Adão foi justificado ou salvo. Ou seja, ele foi resgatado. Ele aceitou novamente o plano da salvação. Ele abraçou. E ele está dentro da promessa de em breve, quando Cristo voltar, ressuscitar para viver a vida eterna, assim como eu e você, se aceitemos, se permanecemos, se perseveramos, também se nós morrermos, um dia seremos ressuscitados. Em breve, Cristo está voltando, todos os sinais estão apontando para Cristo. Mas, para a volta de Cristo. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a justificação. O que é justificação? Graça e o resultado da graça. Eu quero dizer para você que justificação é graça e o resultado dela. E o que é o resultado dela? Nós vamos ver já. Mas eu quero abrir a Bíblia para você aqui, para nós entender o resultado. Aqui em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Certo? Apocalipse, capítulo 21. Verso... Vou aumentar aqui, viu? Perdão. Apocalipse 19, verso 8. Vamos ler a partir do 7. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Fala assim, ó. O verso 7. Alegramos nós, exultamos e demos-lhe glória. Por que devemos dar glória? Porque são chegadas as boldas do cordeiro. Lembra lá da parábola das boldas do cordeiro? Aquele que não se vestiu com as vestes, como foi expulso do salão. Está lá em Mateus 25. As boldas do cordeiro. Aí continua. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quem é a esposa? É a igreja, sou eu e você. Se ataviar significa uma noiva preparada para o marido, e nós somos preparados como noiva para o marido, que é Cristo. A igreja ela é comparada a uma mulher que se prepara para ser o marido. Assim a igreja está ataviada, você tem que se ataviar com o quê? Com a justiça de Cristo. E qual é a justiça de Cristo? O verso 8 vai dizer, amém? Ataviada, já se ataviou e já se ataviou. Agora o verso 8, 19:8 de Apocalipse. Pois lhe foi dada a veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, Cristo lhe cobre com a sua justiça. Adão vestiu com veste, primeiramente, com obras suas, que não levava, não salvava nem ele, nem ninguém. Cristo veio agora, lhe vestiu em Gênesis 3:21, com sua própria veste, aquela pele de cordeiro representava Cristo, que ia vir no futuro morrer pela humanidade. Adão se vestiu ali com a justiça de Cristo. Para o quê? Para testemunhar, obedecer. Como é que você testemunha? Obedecendo o que Deus disse. Honrar pai, honrar mãe, não adulterar, não fornicar, não desejar mal contra o próximo, guardar o sábado. Tudo isso faz parte da justiça. E eu vou provar. Eu não. Quem sou eu para provar nada aqui? A Bíblia vai provar para nós. Certo? Então aqui fala. Vou ler de novo. Ó. Pois lhe foi dado veste de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem é que lhe dá essas vestes? É Cristo. E os atos de justiça que fala aqui que somos vestidos. É os atos de justiça dos santos. Qual é os atos de justiça? É obediência. Mas obediência significa o quê? Eu quero que você abra a Bíblia em
Salmo 119, verso 172. Vamos ver o que é esses atos de justiças que somos vestidos, que Cristo nos veste, certo? Que nós devemos fazer o quê? Testemunhar desses atos de justiça. Salmo 119, verso 172. Salmo 119, verso 172. Fala assim, ó. A minha língua celebra a tua lei. A tua lei. Pois todos os teus mandamentos, não é só um. Tem gente que pega 9 e arranca um fora. É todos. Os mandamentos são justiça. E o que é ato de justiça que nós devemos praticar? É a lei de Deus. É o que está dizendo aqui. Isso é justificação. Foi com isso que Adão foi vestido com a justiça de Cristo. Por isso que a fé sem obra é morta, como diz Tiago. Por isso que nós lemos lá em Romanos 3:31, fala que a fé ela não anula a lei, mas antes estabelece a lei. Que as obras que são trapo de imundície não é a obediência à lei de Deus. É eu distorcer a lei de Deus. É eu guardar a lei de Deus como os judeus guardavam na época. Como os fariseus guardavam e ensinavam na época. Jesus Cristo fez questão de fazer milagre no sábado. Para mostrar, não de maneira nenhuma forma, ele mostrou em seu ato a anulação do sábado, mas ele mostrou como deveria guardar o sábado. Por quê? A forma que os judeus guardavam, que ensinava, virou tradição. E era trapo de imundície. E nós temos que seguir não as obras dos fariseus, mas as obras que Cristo fez, como diz Efésios, em nós, Efésios 2, capítulo 8 e 9, somos feitura de Deus para realizar as boas obras, e as obras dos fariseus ali eram más obras. Por isso que aqui, quando a gente não compreende bem esse assunto, a gente se perde todinho. Pega esses 3 versos. Gênesis 3, 21. Apocalipse 19, versos 7 e 8. E Salmo 119, verso 172. Você vai entender isso. Que graça é isso? Que justificação é isso? É obedecer à lei de Deus. Não querendo alguma coisa em troca, mas por amor. É os atos de justiça. É o seu testemunho. É o meu testemunho. É isso que Cristo veio restaurar. A imagem e semelhança de Deus. A pessoa faz uma bagunça com a graça e lei. Faz uma bagunça com o Velho e Novo Testamento. Olha, eu nasci novinho. Hoje eu vou completar esse ano 40 anos. Mas eu não posso anular eu quando era um bebê de 1 ano ou de um dia de idade, de uma hora de nascido, ou um dia de nascido, ou um mês de nascido, ou um ano de nascido. Ali é minhas origens. Se eu anular, eu acabo... A minha presença hoje também é anulada. Se eu anulo o Velho Testamento, eu anulo o Novo Testamento. Se eu anulo a graça de Deus, eu anulo a lei de Deus. Se eu anulo a lei de Deus, eu anulo a graça de Deus. Se eu me anulo também, agora presente, tenho que anular o meu nascimento. As minhas origens. Então, eu não posso, meu irmão, eu não posso, minha irmã, jamais aceitar esse tipo de pregação. Claro, a gente tem que falar com respeito. Que a gente tem que falar com respeito, que nós somos chamados para pregar, não é para discutir. Eu até já debati com pessoas sobre a palavra de Deus. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não debato mais com ninguém. Tiver um irmão chega, olha, vamos debater em tal lugar ali, uma pessoa vai falar sobre isso.
ele quer ouvir a palavra de Deus, eu vou lá e vou passar. Eu posso até ouvir ele também, mas eu vou lá com o intuito de pregar o evangelho. Mas se for para discutir, debater, não, a palavra de Deus ela foi feita para passar, para pregar, para testemunhar. São os atos de justiça do cristão. Nesse ponto eu amadureci. Graças a Deus, pela graça de Deus, não por mim mesmo. Se fosse por mim mesmo, eu estava de lá para trás. Então eu não posso de maneira nenhuma aceitar um evangelho na minha vida que não tem um resultado da graça, que é guardar a lei de Deus. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Está em João capítulo 2, ou é 3, 4, um momento aqui, viu? Evangelho não. 1 João, está aqui, ó. 1 João 3, verso 4, fala assim: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Não, mas hoje nós somos salvos pela graça. Eu vou ler uma passagem para você entender que a lei é mais antiga do que a graça e que a graça ela é muito mais antiga do que você imagina também. A lei ela não foi estabelecida depois de Cristo, nem lá na criação desse mundo. A Bíblia fala que pecado é transgressão da lei. Eu quero abrir a Bíblia para você aqui em Romanos capítulo 5. Capítulo 5, verso 19. 5, verso 19. 5, verso 20. Romanos 5, verso 20. Eu vou falar, deixar para você entender claro aqui. Como a lei, ela não é uma graça, ela não é algo novo. A graça, ela sempre teve um propósito de exaltar a lei. Se você não exalta a lei de Deus na prática, se você rejeita a lei, você está rejeitando o plano da salvação, porque você está rejeitando a graça. E por que você está rejeitando a graça? Porque você está rejeitando o propósito dela. Romanos, capítulo 5, verso 20, fala: sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa. Qual é a ofensa? O pecado. Mas ocultar significa alvejar. A lei, ela mostra que você pecou. E ela não só mostra a lei, mas como ela mostra também um Salvador, que é Cristo. Vou ler de novo, Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, onde surgiu o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você entendeu aqui, meu irmão? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, a graça começou aonde? Melhor dizendo, o pecado começou aonde? Porque antes surgiu o pecado, não mudou a graça. O pecado surgiu depois que Cristo nasceu. O pecado surgiu lá na criação. O pecado surgiu aonde? O pecado surgiu. A Bíblia vai responder. A Bíblia fala, eu não vou ler. Eu acho que vocês sabem disso. Eu sei onde está na Bíblia, mas não vou abrir essa parte. Mas você vai entender. O pecado ele surgiu primeiro no coração de um anjo. E esse anjo não morava na terra. Esse anjo, por incrível que pareça, ele não apenas também morava no céu. Ele morava no céu, mas não apenas morava no céu. Mas ele morava ali no lugar santíssimo. Ali no encostado trono de Deus. No lugar mais santo. Ele era um cobridor, um querubim, Lúcifer. Quando surgiu o pecado. Foi lá onde surgiu. Aparentemente, por incrível que pareça, foi lá no céu. Foi lá onde Romanos 5, verso 20 está falando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O propósito da graça ali. Em primeiro lugar, foi para salvar Lúcifer da sua rebeldia contra Deus. E ele ganhou graça suficiente. Já ouviu falar que a porta da graça vai fechar?
Você sabia que a porta da graça já foi fechada para Lúcifer, para Satanás? Se você não sabia, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, certo? Aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 3, eu vou te mostrar onde a graça foi fechada para ele. Ninguém sabe o tanto de tempo que ele teve de graça para se arrepender. Para exaltar o quê, meu irmão? A graça não, para exaltar a lei de Deus. Porque ele, pecado é transgressor da lei, ele foi o primeiro transgressor. Veja, Romanos capítulo 3, eu vou mostrar aqui onde a graça foi encerrada para ele. Onde nós devemos ter muito cuidado também e não deixar que a graça venha a ser encerrada para nós também. Porque fica difícil de a graça alcançar aqueles que não aceitam a lei de Deus. Eu quero te dizer que não fica difícil, fica impossível. Romanos não, Gênesis capítulo 3, verso, um momento aqui, viu? Verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Você vai ver aqui que a graça foi encerrada para Lúcifer. Capítulo 3, verso 15 fala assim. Gênesis capítulo 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é a mulher que eu falei? É a igreja, é você. Se você quer seguir a Cristo, você é chamado de mulher. Cristo é o esposo. Amém? Então, Deus está falando assim, ó, depois que ele enganou Adão e Eva com suas mentiras, que até hoje são pregadas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a igreja. Entre a tua descendência, que é a descendência do diabo, de Satanás, ele tem sua descendência aqui, que é a de Caim. E o seu descendente, que é o descendente da mulher, que é o descendente de Cristo. Melhor dizendo, e o seu descendente, que é o descendente de Cristo, que é a igreja. Melhor dizendo, que é a igreja. E o descendente da mulher aqui, que é a igreja de Cristo, é Cristo. Vou ler de novo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que é a do inimigo, e o teu descendente, que é o descendente de Cristo. Este te ferirá a cabeça, que é Cristo, ferirá Satanás a cabeça, e tu lhe ferirá ao calcanhar. Aqui a Bíblia fala lá em Romanos 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi abundante para Lúcifer. Mas aqui chegou no final. Aqui é uma conexão com a passagem que Cristo fala assim, olha, lá dos evangelhos fala assim, o príncipe desse mundo já foi julgado, já foi condenado, ele foi condenado aqui. A Bíblia fala que ele ia perseguir a igreja, até hoje ele persegue, faz a igreja sofrer. Ele incentivou levar Cristo à morte. Mas a Bíblia fala que Cristo pisaria na cabeça dele. E essa promessa é a promessa de execução de Lúcifer depois dos 1000 anos. Ou seja, a sentença da condenação já foi dada para ele, porque ele pisou na graça de Cristo. Ele rejeitou a graça de Cristo. Ele não quis obedecer. Se Cristo pisar na cabeça dele, então significa que ele será o quê? Destruído. Quando você vai aqui para Romanos capítulo 16, verso 16, o verso 20, Romanos 16, verso 20 fala assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, comigo e com você. Para ele não existe mais. Por que não existe mais? Ele rejeitou, se trancou. Por que ele se trancou? Porque ele rejeitou o propósito dela. Ele rejeitou obedecer à lei de Deus. Porque pecado é transgressão da lei. A Bíblia fala que quando abundou o pecado, superabundou a graça. E ele recebeu graça suficiente e rejeitou. Por isso que aqui, quando ele enganou nossos primeiros pais, foi a última gota. Deus, ele tem um traço. Esse mundo aqui, ele tem melhor dizendo, ele tem um limite onde ninguém passa. Nós temos graça. A porta da graça está para se fechar.
Eu não sei nem um dia nem a hora. Para alguns, quando estão morrendo, a porta da graça já está se fechando ali para ele. Por quê? Porque ele não pode mais pedir perdão. E nem missa, nem reza serve mais. Porque ele morreu. E para você ser perdoado, você precisa se arrepender. O morto não tem como mais se arrepender. Por isso que o inimigo, quando Deus fala aqui que pisaria na cabeça dele, aqui é uma profecia, está para se cumprir, porém a graça já foi fechada para ele. Essa porta da graça foi fechada e vai se cumprir depois do milênio. Mas para eu e você, nós temos a graça está sobre nós. Por quê? Porque você está com vida. Mesmo sem fazer a vontade de Deus, Deus está dando oportunidade para você reconhecer o propósito da graça. Por isso tem uma parábola de Cristo que fala assim, dos talentos, aquele que enterrou, até aquilo que ele tem será tirado. E é a graça. Qual é que nós temos, que nós não temos? Aquilo que nós temos, que não é nosso, é a vida. Será tirado. Por que será tirado? Porque a pessoa não fez a vontade de Deus. Não obedeceu. Assim como foi tirada a de Lúcifer. Por isso que ele está desesperado. Ele não quer ser destruído sozinho. Ele quer levar todo mundo. Mas Cristo morreu para lhe salvar. João 3,16 fala que Cristo chamou o mundo todo. E dá oportunidade para todos. Por isso nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Entender o que significa graça. E não distorcer a graça. Porque a graça é tão antiga quanto a desobediência de Lúcifer. Não, a graça não foi dada aqui depois da cruz. A Bíblia deixa claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, a sentença de Satanás aqui foi que ele seria o descendente da mulher que é Cristo, vai pisar na cabeça de Satanás. Porém, para Adão e Eva, Deus matou um cordeirinho. Vestiu ele com a pele de cordeiro. Isso significa justificação. Nós lemos lá em Apocalipse 19, versos 7 e 9, fala que as vestes são a justiça do cristão, a prática da justiça do cristão. Nós lemos lá em Salmo 119, versículo 172, fala que a lei de Deus é a própria justiça. Ou seja, é o resultado do que o diabo, do que Lúcifer rejeitou. E nós não podemos cair no mesmo erro. Sabe? Ele inventou uma mentira grande. Deus falou, Adão, no dia que você comer, você morre. O diabo falou, não morre. E Deus, quando dá a primeira sentença dele, fala que ele será esmagado a cabeça dele, está falando assim, Satanás, você não é eterno. Tem muita gente pregando aí que Satanás é eterno, que ele não morre, que ele é um espírito, ele não morre. A Bíblia deixa muito claro que ele é criatura. A Bíblia deixa muito claro que só quem é eterno é Deus. Ele não é Deus. Me deixa muito claro. E Deus, quando está falando que vai pisar na cabeça dele, ele está desmentindo ele. Você mentiu para o Adão, para Eva, principalmente, dizendo que ela não morria. E quando Deus fala assim para Adão, do sol do teu rosto comerá o teu pão, 3,19, até que volta ao pó. Porque dela fosse feita e ao pó, tu vai voltar. Onde está falando assim, a serpente te enganou, Adão. Tu vai morrer. A morte não é uma promoção para a vida, não é uma passagem para a vida. Não recarna, nem se recarna, nem vai para o céu, nem para o inferno. É morte mesmo, Adão. Mas no verso 21 de Gênesis 3 fala que Deus fez veste Adão de pele e vestiu Adão e Eva. Ele aceitou o plano da salvação. O diabo, a promessa dele é que ele vai ser destruído depois do milênio. A promessa de Adão e Eva morreu é de ser ressuscitado quando Cristo voltar, porque ele aceitou o plano da salvação.
A sentença de Adão e Eva foi diferente da sentença da serpente. E por que a serpente ela está sentenciada à morte eterna? E os seus descendentes também, que têm proclamado que o homem não morre, que existe algo que é vivo. Deus fala morre. Não, não morre. Existe algo que não morre. Isso é uma mentira de Satanás. O salário da morte, o salário do pecado é a morte. Só que o já promoveu a morte. E tem colocado na cabeça das pessoas, de tantas religiões, o mundo todo crê nessa doutrina. É uma doutrina falsa. Onde a pessoa também com tais pensamentos não pode ser justificado. Porque se ele não morre, então o pecado não é pecado. Se a morte é uma passagem para a vida, para reencarnar, ou reencarnar em animal, em alguma coisa, ou ir para o céu ou para o inferno, depois ser purificado, para que se arrepender, meu irmão? Para que aceitar? Para que a graça de Cristo? Nós anulemos tudo. Para que um Salvador? Aí nós entendemos porque muitos não aceitam que Gênesis é literal. Nós entendemos porque muitos acham que o livro de Gênesis é apenas uma historinha, e realmente não é. Lá está a história da queda. Se você não aceita Gênesis literal, não existe queda. E se não existe queda, para que graça para levantar o homem? Você imaginou? Está refletindo aí? Que o Santo Poderoso Espírito possa colocar essas palavras na tua mente. Principalmente fala, coloquei a tua palavra no meu coração, que é a mente, para não pecar contra ti. E que as mentiras de Satanás possam sair da sua vida, da nossa vida. Que nós possamos praticar a justiça de Cristo, que é a justificação. Não tem como desmembrar graça e lei. Não existe diferença, como eu já contei, deu um bebezinho, 1 ano de nascido, com eu agora que vou completar 40 anos. Não existe diferença, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Se eu anular um, eu anulo o outro. Então é como graça e lei. Eu não posso anular a lei. Se eu anular a lei, eu anulo a graça. Se eu anular a graça, eu anulo a lei. Então estão tão entranhados, fechados um com o outro, que o verso 19, Salmo 119, verso 172, fala assim: a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Você quer se vestir com a justiça de Cristo ou com a justiça do mundo? Se você quer se vestir com a justiça do mundo, o mundo rejeita a lei de Deus. Quando eu falo o mundo religioso, a maioria. Se você quer aceitar a justiça de Cristo, como Adão aceitou em Gênesis 3, verso 21, em Apocalipse 19, versos 7 e 8, e Salmo 119, verso 172, você precisa guardar a lei de Deus, porque isso faz parte do pacote da salvação. Faz parte do centro da salvação. Faz parte do centro da salvação. Você precisa aceitar a lei de Deus. Não tem por que rejeitar a lei de Deus. A única pessoa que rejeitou, que foi Lúcifer, rejeitou a graça de Deus. Por que a graça de Deus chegou ao limite para ele? Porque ele nunca mais aceitou obedecer à lei de Deus. Porque ele foi o primeiro a transgredir a lei de Deus. Lembre desse verso de Romanos 5, verso 20. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, melhor dizendo, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Isso mostra que Satanás, como eu já falei, recebeu graça e graça com abundância. Mas ele rejeitou porque não quis obedecer à lei de Deus. Não quis aceitar o resultado dessa graça, que era voltar o quê? A ser a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos voltar à imagem e semelhança do nosso Deus, que foi criada lá no Éden. Gênesis 1, verso 26. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha de graça, mas da verdadeira graça que leva você à obediência de tudo que é bom, inclusive, em primeiro lugar, a lei de Deus. Fica com Deus, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai poderoso que está no céu, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque aqui nós entendemos o resultado da graça. Não foi eu que expliquei, Senhor, porque eu sou pó. E ao pó vou tornar se o Senhor não voltar logo. Mas pela tua graça, Senhor, e cumprindo pela tua graça o resultado dela e confiando na tua promessa, também eu tenho certeza e a esperança de se morrer antes do Senhor voltar, o Senhor, quando voltar, tornará a mim do pó também, como muitos que são fiéis a ti também, que estão assistindo esse vídeo, e os que não são, que pela tua graça, tocando no coração, possa passar a ser fiéis também à tua palavra para a glória do teu nome. Perdoa nossos pecados, Senhor. Aceita essa oração, não porque temos mérito, porque não temos nenhum mérito, mas é no mérito daquele que derramou toda gota de sangue na cruz do Calvário. Pagou o preço e assumiu o resultado do pecado para podermos nós seguir o seu exemplo e fazer a tua vontade. Obrigado por ter pagado o preço, Senhor. Que esse preço não venha a ser em vão na nossa vida. Que a nossa vida possa transmitir o fruto verdadeiro de guardar a lei de Deus como resultado da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Encerra.